Olá, eu sou a professora Débora, coordenadora aqui do curso de Engenharia Civil do Centro FAG. E hoje, mais um Conversas Acadêmicas, a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino de cálculo e física nas engenharias. E nada melhor do que convidar os professores dessas tão temidas disciplinas. Professor Rodrigo, professor de física, tudo bem, prof? Oi, gente, tudo bem? Sou o professor Rodrigo, professor de física no curso de Engenharia Civil da FAG. E professor Giovanni, professor do tal falado cálculo, né, prof? A disciplina que o povo mais gosta, né, prof? A mais temida de todas, inclusive. Ó. Não. O pessoal gosta. Vamos desmistificar isso hoje, falar um pouquinho. E eu vou começar com aquela perguntinha básica. Por que as pessoas têm tanto medo do cálculo e da física, de uma maneira geral, não só nas engenharias? Vou deixar o prof responder, porque a sua é mais difícil, né, prof? A minha é mais difícil. Deixa eu pensar um pouquinho. Prof. Débora, então, assim, a gente percebe já aí ao longo desses últimos anos, já 10 anos aí em sala de aula, esse temor da matemática mesmo que vem não somente dentro do curso da engenharia, mas sim já quando a gente está falando com os alunos, quando a gente faz a recepção deles em sala de aula, a gente já percebe que eles têm esse temor, né? Então a gente começa ali com um trabalho ali investigativo, ver de onde que vem esse medo, ou por que não entende. Professor, eu gosto da engenharia, mas eu estava com medo de fazer o cálculo, eu tinha muito medo, né, porque eu não ia entender, porque eu sempre fui, né, tive muita dificuldade no ensino médio. E isso a gente tenta resgatar no aluno, mostrando para ele que a matemática não é o bicho de 7 cabeças, né? Então, assim, ela tem uma aplicação prática, você vai conseguir usar ela no teu dia a dia, no teu curso, vai ajudar você a desenvolver teu raciocínio lógico. Então, quando a gente começa a colocar isso para o aluno no dia a dia em sala, a gente quebra um pouquinho dessas barreiras. Mas a matemática, eu costumo falar assim que ela vem assim culturalmente, né? Os alunos, desde lá do ensino médio, já tive uma pequena experiência no ensino médio e verifico isso lá, né? Que os alunos, eles têm um medo lá, mas parece que os pais que passaram esse medo para eles, os amigos, os vizinhos, e daí acaba virando aquela bola de neve e ele não sabe como lidar. Mas quando você mostra onde tem a aplicação, como que ele resolve, como que ele faz, isso dá uma amenizada. Então, a gente costuma trabalhar um pouquinho isso dentro de sala de aula para eles conseguirem levar o curso mais tranquilamente. Tirar essa cultura Exatamente. de que a matemática é difícil, né? E puxando o gancho do professor Giovanni, é muito interessante falar assim, que do ensino médio para o ensino superior existe uma mudança muito drástica na forma com que o professor pode cobrar. E é muito clássico se a gente falar assim, do ensino médio, o aluno já tem essa aversão à matemática e, consequentemente, isso puxa para a física. Né? Porque o estudo da física é o estudo da ciência utilizando a ferramenta da matemática. Então, o aluno que falta a base da matemática já não vai gostar de física por si só. E a parte experimental da física é a mais legal. E isso é muito difícil de você ter no ensino médio, porque o ensino voltado para o ensino médio, ele é um ensino de vestibular. É um ensino de você acertar a questão, é um ensino de você tentar acertar ao máximo, né, num enunciado. Né? E a gente vê que existe essa mudança no ensino superior, porque a gente tem laboratórios capacitados, a gente tem professores que conseguem fazer aulas experimentais, então a gente tenta quebrar também com a parte prática o medo da física, que é uma disciplina tão boa quanto o cálculo, né? Que a gente consegue fazer tantas coisas diferentes no ensino. A gente não consegue entender o porquê desse medo, né? Porque tudo tem cálculo, tudo tem física, né? Tudo tem física. Uhum. A pessoa vai fazer educação física, tem matemática, né? Uhum. Por que será, né? O que acontece? Eu acho que é bem isso que vocês comentaram. A gente tenta trazer para a realidade deles. Mostrar assim, olha, a matemática não está só aqui dentro da sala de aula. Eu costumo, às vezes, brincar com eles em sala de aula. Vamos comprar lá, vocês vão comprar uma calculadora. Então, vocês vão pesquisar o preço. Achou num lugar 5% mais barato. Mas porcentagem eu não sei fazer, professor. Daí você mostra para eles, era tanto o valor, caiu para tanto, ou subiu tanto. Então, essa matemática usual do dia a dia, que está embutida aí no dia a dia deles, quando você mostra para eles, daí já dá uma acalmada, já faz, não, tem sentido. Né? Uhum. A matemática é diferente ali da física, ainda que a gente traz... Fica um pouquinho mais abstrato. Isso, a gente tenta trazer os conceitos de área, volume, a gente traz, só que não traz assim de uma forma, às vezes, muito prática ali no dia a dia para eles, mais conceitual para eles entenderem a aplicação, né, na sequência, depois com outras disciplinas técnicas, mas fica um pouco abstrato ainda mais quando você cai em alguns conteúdos muito específicos, né? É interessante ver assim, a galera chegando agora na graduação, na engenharia, essa quebra grande que o professor Rodrigo falou, né? Isso. Eles veem assim, no ensino médio, o colégio era uma realidade, aqui é outra. Aqui você
vai criar você precisa criar um senso de responsabilidade, tanto que o aluno às vezes vem e me pede assim, professor, no primeiro período isso. Professor, eu posso sair da sala para atender o telefone? Eu falei, pode, sem problema, né? Desde que você não incomode o andamento da aula, mas provavelmente você vai perder um pedaço da minha explicação, daí você vai ter que correr atrás. O nível de cobrança é diferente, né? A gente não vai ficar assim, olha, aluno, você tem que fazer este exercício por causa disso, você tem que fazer isso. Então, você tem que correr atrás do seu próprio conhecimento. A gente passa autonomia para ele, né? Passa o bastão para ele. Ele que tem que correr atrás disso tudo, né? Bem isso. E esse processo é muito interessante. A gente vê esse crescimento dos alunos e quebrando esses medos que vão aparecendo. A matemática, a física ali, a gente fala, são as campeãs, entre aspas, ali, mas é a base, né? Se não souber aqui, depois ali na frente a gente sabe que eles vão patinar bastante ali, né? E uma coisa muito importante em relação a quebrar esse paradigma, como eu sou professor egresso aqui da FAG, né? Vocês foram meus professores. Eu lembro o primeiro dia de aula, assim, Débora, que você chegou na nossa sala e falou assim, gente, por que a gente vai calcular essa estrutura? Então, demonstrando o interesse e a aplicação tanto do cálculo, né? E quanto da matemática em si, tipo, da física aplicada. Eu lembro que você falou assim, aqui a gente vai ter uma laje. Por que eu não posso apoiar todos os materiais num ponto concentrado em cima da laje? Por causa disso. Então, você mostrou a aplicação. E isso me marcou muito. Então, é uma coisa assim que a gente consegue trazer para o aluno do primeiro período, para que no curso ele fale assim, realmente isso funciona. Realmente, essa matéria, o cálculo e a física é interessante, né? E a gente consegue meio que dar essa, meu Deus... Tá tudo muito mais fácil. Quem já não ouviu aquela situação? Mas eu só errei o sinal, né? Na engenharia, o sinal ela mostra a posição onde vai estar o aço, né? E isso faz toda a diferença. Mas, assim, o que vocês acham que torna as pessoas... A gente comentava anteriormente, né? Antes, numa conversa informal ali entre nós, que o ensino da matemática e da física tem muito a ver com os professores que lecionam também, né? O que vocês buscam para trazer essa leveza, para chamar a atenção desses alunos? O que vocês... na sala de aula, no dia a dia, além dessa aplicação que você falou, Rodrigo, de explicar aonde ele vai aplicar, que metodologia que vocês usam para que isso se torne mais leve, mais fácil? Ao meu ver, assim, o primeiro contato que o aluno tem quando ele entra no primeiro período, entra na graduação, é que as coisas elas são muito mais rígidas, né? Então, a gente tornar a aula um pouco mais leve, trazer as partes práticas, isso ajuda muito. Então, o aluno ele vê assim que você não é o detentor do conhecimento, mas sim você está ali para construir junto com ele. Então, eu acho que isso, para mim, né, dentro das minhas disciplinas, assim, é o básico. Então, ele vê assim, dá para ter um relacionamento com o professor, dá para tirar a dúvida, dá para ter uma coisa diferenciada. Então, assim, para ensino, assim, e quebrar esse paradigma de, meu Deus, o que está acontecendo, é o essencial. Além de a gente conseguir fazer as aplicações, né? Eu utilizo muitas mídias sociais para divulgação de conhecimento científico na parte de física. Então, eu vejo assim que trazer um experimento ou uma aplicação do dia a dia faz toda a diferença para o aluno. Então, isso já meio que já mata assim, o medo que ele tem, já dá aquela curiosidade de aprender. Isso quebra aquele tabu, né, do professor naquele tablado, né, o aluno lá sentado na carteira, e a gente sabe que não é isso que acontece mais, né? Aí o professor Giovanni participou das discussões, né, das novas diretrizes curriculares das engenharias, né, e uma das coisas que a gente viu, né, professor, o senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso, é essa proximidade, de passar o bastão, né? Por que a FAG, desde 2019, a gente já está com as novas diretrizes aqui, a gente já aplica e a gente passa isso para o aluno, né? Que ele tem que fazer parte, não é só o professor naquele tablado, é claro que a gente sabe que vai ter a hora que o professor vai estar ali, né? Mas a gente também trabalha um outro lado. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, prof? Posso sim, prof. Com o maior prazer, que é a minha área de pesquisa, é a que eu mais gosto aí, né? Já mais de 10 anos lecionando e aqui na FAG, né? Vamos dizer exclusivamente aqui, a gente tem uma trajetória, se a gente for traçar aí nos últimos 12, 13 anos de FAG, algo bem interessante, que a preocupação sempre voltada com o aprender do aluno, como que ele está aprendendo, se ele está aprendendo, porque, né, a gente precisa colocar um profissional de qualidade no mercado de trabalho, e é isso que a gente consegue entregar hoje, mas porque a gente tem uma trajetória que a gente trabalha com os nossos professores, que a gente faz aqui dentro da FAG, implementando isso em sala de aula. Então, ali, desde 2013, 2014, a gente está, né, com discussões sobre metodologias ativas, né, essa aprendizagem mais ativa, o aluno como protagonista do seu saber, e isso sempre me instigou muito, né? Então, eu principalmente trabalhando com cálculo,
e vendo sempre essas dificuldades que os alunos têm, ou reprovava, ou o aluno desistia, o aluno, professor, eu vou trancar porque eu não entendo nada, e você tentando mostrar para ele, e isso me incomodava, e eu ia atrás de formas de mostrar para ele, não, vamos tentar fazer assim, tentar dessa maneira, vamos estudar assim. Então, assim, eu sempre busquei esses meios, né? Então, aqui na FAG a gente sempre teve muitas palestras, muitos cursos voltados a essa questão, né, para nós professores, e nas minhas aulas eu acabei incorporando muito disso, né? Então, principalmente com cálculo, acabei aplicando algumas questões que até o professor Ricardo Fragelli, lá de Brasília, veio uma vez aqui e colocou o case dele para nós. Eu usei algumas metodologias dele, que foi o rei da derivada, o método 300, depois, aí, com o passar dos anos, a questão de aplicação de jogos, que agora eu estou dando uma especializada mais nessa parte, mas também resolução de problemas, sala de aula invertida, né, o peer instruction, que é a instrução por pares. Então, assim, são todas metodologias que a gente traz, incorpora em sala de aula para deixar o aprendizado do aluno mais fácil e que ele se torne o protagonista, né? A gente comentava agora há pouco dessa responsabilidade do aluno. Ele caiu no ensino superior, agora, eu posso fazer isso, eu posso sair da sala, eu posso chegar um pouco atrasado. Você pode, né? Mas, assim, tenho que mostrar para ele que tem causa e consequência, né? E, a partir do momento que eu entrego esse bastão para ele, eu falo assim, olha, agora está contigo. O conhecimento depende de você. Isso, a gente pode conversar, eu estou aqui disponível, a gente vai discutir os assuntos, né? Vamos colocar aqui, né, explicar, vamos resolver exercício, vamos colocar na prática, mas a tua parte você precisa fazer, né? Agora, eu vindo agora desse último ano, eu fiz uma experiência bem bacana com o pessoal do segundo período, que agora está no terceiro, que eles tinham acesso prévio ao conteúdo e depois a gente discutia algumas questões em sala de aula. Então, o aluno que não via previamente esse conteúdo acabava ficando um pouco perdido. Então, é um processo que a gente percebe em sala de aula que o aluno que não faz, ele se sente deslocado. Então, isso causa uma incomodação nele. E é legal que daí provoca ele a ir atrás, a fazer, a buscar. Mas sempre uma coisa que é muito perceptível, quando você traz para a realidade dele, para o contexto dele, aí faz mais sentido. Agora eu sei, agora eu tenho que fazer isso, agora é por causa disso. Então, eu acho, prof, que essa questão do o que a gente traz para a sala de aula hoje, o que a gente faz, acho que o prof. Rodrigo também trabalha muito com isso, quando explora as mídias sociais, essa questão da gente se inserir na realidade do aluno, né? Hoje, o contexto digital, vamos dizer assim, que é o que muito forte, né? É o que eles usam. Que é o que está enraizado, e em cima disso a gente faz, né? Faz a nossa metodologia, faz a nossa explicação no dia a dia. Eu acho que isso é um grande diferencial que eu posso falar assim, que nós temos, né? Como você falou, a gente teve a oportunidade também de discutir a implementação das diretrizes curriculares, né, para os cursos de engenharia a nível Brasil. Então, são, né, para quem está assistindo aí, o que são as diretrizes curriculares nacionais? São aquilo que fala o que um curso de engenharia tem que ter. O que a gente tem que seguir? Quais são as matérias que tem que ter? Qual é a base que a gente tem que seguir? Então, a gente já, né, a prof já adiantou a gente desde 2019, quando elas foram publicadas, a gente já estava com elas em mãos, a gente já estava toda adaptada à nossa grade, né? Então, ou seja, a gente já estava adiantado em relação a isso, o que proporcionou para que os nossos professores pudessem se atentar àquilo que a gente vai ter que fazer e estamos aplicando em sala hoje. Então, são questões assim bem atuais, e que na diretriz já puxa para nós para esse lado das metodologias ativas, né? Ou seja, o aluno é protagonista do seu saber, ele precisa buscar esse conhecimento, e nós, como professores, nós passamos de um papel não só do tablado mas agora mais ali um instrutor, uma pessoa que ajuda a fazer a ligação de um conhecimento que falta para ele com aquilo que ele precisa aplicar. Então, isso eu acho que... E um gancho muito interessante assim, que você puxou é o medo das disciplinas de cálculo e de física, que ele vem com aquele tabu do índice de reprovação. Nas engenharias é muito comum, isso, né? E em qualquer matéria específica, assim, lá no final do curso, que são matérias que são mais de dimensionamento, mais pesadas, e também nas partes de cálculo e física. Então, o pessoal tem muito medo. E as metodologias ativas, elas vêm para isso, né? Para tentar mudar esse paradigma que tem de você ter uma matéria que é extremamente difícil, com um índice de reprovação alto, e tentar fazer o aluno correr atrás também do conhecimento, tentando mudar isso, né? E isso é o que a gente precisa do dia a dia, né? A gente precisa que esse engenheiro ele saiba se comunicar, ele saiba se expressar, ele saiba direcionar as equipes dele, né? E esse mostrar a aplicação tanto do cálculo quanto da física, eu acho que você
vocês colocaram muito bem, traz a realidade, né? E as diretrizes, elas vêm nisso, né? Mostrar no primeiro período o que acontecia. Quando eu me formei, né? Já há 20 anos, né? A minha escola é engenharia clássica, né? Então, como é que era? O professor naquele tablado, o professor, ele era uma pessoa inatingível, né? E das coisas que a gente vê muito é, por exemplo, o Rodrigo está nas mídias sociais, né, Rodrigo? Os professores têm receio, alguns mais antigos, né? A gente fala. De mostrar a cara ali, de né? mostrar a cara, de conversar, mas é a mesma coisa que você está na sala de aula. Isso quebra aquele gelo entre professor e aluno. Não tem desrespeito de forma alguma. Ele se sente mais à vontade de falar com o professor Rodrigo lá na sala, naquele tablado que às vezes o professor está. Isso é muito legal porque eles tiram mais dúvidas. Com certeza. Eu consigo perceber, assim, no tempo que eu estou em mídia social, quantas pessoas vêm atrás assim, olha, professor, não entendi isso por causa disso. Olha, eu me senti mais à vontade com você por você fazer isso. Então, eu vejo que, tipo, a sala de aula está ali, mas você é uma pessoa também. Eles veem a gente como realmente uma pessoa e falam assim, olha, acessível. Então, eu consigo tirar dúvida, eu consigo conversar, eu consigo trocar experiências. Isso é muito incrível. Isso eu acho que é o que nos move, né? Eu até comentei antes ali, o professor Rodrigo foi nosso aluno, né? Você falou, né? Foi meu aluno, né? O Giovanni não, né, Giovanni? Porque o Giovanni é engenheiro de controle e automação, né? Mas, assim, a gente percebe isso. E essa mudança, você, como aluno e hoje como professor, né? Existe uma mudança grande, né? E você busca aquilo que, às vezes, você falava, nossa, o professor podia fazer isso, podia fazer aquilo. E a gente consegue aplicar, né? Isso. Então, eu vejo, assim, que nesse tempo que eu sou professor aqui na FAG, 5 anos já, o primeiro ano em sala de aula, né, a diferença que teve para agora que eu utilizo, por exemplo, uma metodologia um pouco mais ativa, uma coisa mais diferenciada que chega ao aluno, né? Porque a gente sabe que as pessoas hoje estão muito ligadas nas mídias sociais. Então, o intuito, por exemplo, de eu utilizar o Instagram, né, o TikTok para isso, é você conseguir fazer uma divulgação científica que seja acessível. E isso dá totalmente diferença. Então, a gente consegue, por exemplo, nas minhas disciplinas, eu consigo falar assim, olha, gente, esse aqui é o conteúdo de lançamento horizontal, mas tem um vídeo lá, então eu consigo pegar aquele vídeo que eu mostrei, acessar e falar, nossa, realmente isso faz muito sentido. Eu consigo aplicar num conteúdo, então eu consigo mostrar de uma forma muito mais visual e rápida, né? Isso faz toda a diferença para você fazer a aprendizagem. Fica mais fácil de você estar aprendendo, né? Com certeza. A gente entra no universo deles, né? A contextualização. Existe a evolução no mercado de trabalho, nas indústrias, e ela está na educação. E a gente precisa estar sensível e atento a isso. E quando a gente traz isso para dentro da sala de aula, o nosso ganho é muito grande, né? Então, vamos dizer, ainda estamos vivendo um período pandêmico ainda, né? Sim. Mas, assim, agora, né, já após um processo mais duro, pesado, onde que, né, os alunos e professores foram obrigados a utilizar a tecnologia para que pudessem ensinar, para que pudessem aprender. Então, agora a gente chegou num momento que, assim, poxa, eu usava uma tecnologia com eles lá no online e funcionou muito bem. E agora eu vejo assim, não, mas eu posso usar no presencial também. E funciona muito bem, né? E isso são alguns recursos que a gente continua usando ainda hoje. E os alunos se adaptaram super bem. É uma geração muito característica de o pega, mexe e já sai fazendo, né? Quando a gente fala em mídias sociais, aplicativos, e fala, gente, tira uma foto lá e coloca em PDF e anexa lá. Então é uma coisa que eu não preciso muito mostrar o aplicativo aplicativo. Isso, eu não preciso mostrar o aplicativo. Não, eles já sabem fazer. Até a apresentação de trabalho, Sim. né? A gente mudou a forma de apresentar o trabalho. O engenheiro ele tem que ser comunicativo, Exato. né? E tem que usar as ferramentas que existem, né? Tem que usar a tecnologia. Isso é uma coisa primordial. Não adianta a gente ser fechado ou cego a isso dentro da instituição. Eu não posso chegar dentro de uma sala de aula, proibir um aluno de usar uma calculadora. Isso eu tenho que ensinar ele a usar, ensinar ele como usar essa calculadora e saber se aquilo que ele está fazendo está correto ou não. Ele precisa ter esse discernimento. Ele precisa interpretar o que ele está calculando, ele tem que saber por que está aplicando isso. E uma coisa que vocês sempre falaram, assim, né, para minha formação, é que você tem que ser o engenheiro, né? O software é somente a ferramenta. Como que você vai interpretar esses dados? Como que você vai fazer isso ao seu favor, né? Porque a tecnologia está aí. E a gente tem que utilizar ela para a gente fazer um projeto mais rápido, para a gente fazer uma execução, um planejamento. Isso faz toda a diferença no mercado, né? Até quem coloca os dados é você, né? Exatamente. O programa ele não insere os dados. Então a gente precisa saber como fazer essa inserção. Uma das coisas que ele sempre me perguntava, prof, a gente tem que ter o programa, a turma do Rodrigo mesmo, prof, por que a gente não tem o programa? Eu sempre falava isso que o Rodrigo falou, você precisa interpretar, você tem que saber como lançar isso. E hoje a nossa grade curricular, a tão sonhado programa, ele está, né? As disciplinas de projetos são tão importantes. São tão importantes quanto, né? Mas sem deixar
aquela história de saber o porquê do cálculo, saber o porquê da matemática. E as pessoas falam, onde que aplica isso? Exato. Por que eu vou aplicar uma derivada, uma integral, né, as Giovanni? perguntas clássicas. Por que eu vou usar isso aí, professor? Bhaskara, eu nunca vou usar na minha vida. E pior que usa para dimensionamento de pilar de Tem concreto, muita olha coisa, só. Você viu? Coisa, usa. E assim, é legal essa realidade, esse contexto tecnológico. A gente faz agora um contraponto ali, porque assim, precisa usar a tecnologia, sim. Precisa, a gente tem tá aí no dia a dia deles. Mas a gente também precisa se preocupar com a formação desse profissional, que ele precisa saber falar com pessoas. Isso é uma dificuldade desde a escola antiga de engenharia que a gente tem, e ainda as novas diretrizes, elas nos norteiam para que a gente desenvolva as competências nesses acadêmicos, né? E a gente busca através de projetos, através de metodologias ativas, mas a gente precisa colocar eles nessa situação também de se expor para a sala, para os outros alunos, o como falar, né? Teve situações já de trabalhos em sala de aula que os alunos vêm, professor, mas eu não vou conseguir apresentar. Eu falei, não, treina, você vai conseguir. Você vai sair daqui, você vai gerenciar uma equipe de obras como? Como que você vai falar com as pessoas envolvidas? Como você vai demitir uma pessoa? Exato. De que forma que você vai fazer isso? Exato. E por isso que as metodologias são tão importantes, né? A apresentação de seminário ninguém dá valor. Mas olha como faz a diferença na formação profissional, de você poder falar em público, de você se expressar, você falar o que você sabe, né? E isso, por exemplo, uma apresentação de projeto faz toda a diferença, né? Como é que você vai vender teu peixe para o cliente, Eu né? Como é que isso você vai fazer porque isso, vocês né? falavam. Né? Como é que você vai vender para o cliente? Como que você vai mostrar que é importante isso para ele, que isso vai fazer a diferença na vida, no dia a dia dele? A gente precisa saber se comunicar. Tem gente que quando liga isso daqui, uma câmera na frente, acaba, né? Lá em casa eu sei porque eu tenho um que é assim, né? Ele fala, e o Rodrigo era um menino tímido, né? E agora a gente vê a evolução. E isso a engenharia faz, né? Por isso que a gente trabalha desde o primeiro período desse desenvolvimento. Eu sempre falo para os alunos, é tão bacana a gente ver o crescimento pessoal e profissional de vocês ao longo desses 5 anos, né? Como a gente muda, claro, a gente envelhece também, né? Mas, assim, o discernimento, é saber falar, é saber se comunicar, é não ter aquele receio de estar falando isso. E isso a gente consegue fazer aí com nossas disciplinas. E ver essas aplicações, eu acho que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença mesmo. Eu acho que a gente tem, assim, aquilo que eu falei, prof, aqui na FAG a gente tem, né, o privilégio de ter uma estrutura diferenciada, né? A gente conhece algumas outras instituições no Brasil afora, a gente sabe que aqui é uma estrutura ímpar, e os alunos, quando chegam aqui, eles se sentem acolhidos, né, por essa estrutura, mas também porque nós, professores, estamos ali para ajudá-los. E quando eles percebem que ali é uma relação de ajuda e não uma relação competitiva, ou que eu sou a pessoa que sei, você é a pessoa que tem que saber, e você só pode recorrer a mim. Não. Né? Quando a gente quebra isso, o cálculo, a física, são as matérias que vão facilitando ali. Então, ele vai se sentindo mais seguro. Né? Vou estudando, vou aprendendo. Não, eu sei. E, né, eu utilizo ainda com meus alunos, tem o YouTube, tem os vídeos, né? Tem os vídeos lá para os meus alunos. Então, assim, gente, vocês perderam a explicação da sala, tem um vídeo meu lá no YouTube explicando. E assim, é legal o feedback deles, né? Assim como nas redes sociais, eles veem, professor, legal, eu consegui assistir lá de novo, eu entendi, né? Eu vi, então isso é bacana. Então é uma coisa que a gente não pode deixar à parte, a gente tem que sempre trabalhar ali no nosso dia a dia com isso, e eu acho que aqui a gente, né, está sempre à frente, né? Eu posso falar isso com certeza, porque as diretrizes já implementadas, as grades já correndo, os alunos já fazendo seus projetos, fazendo seus trabalhos, então são coisas que facilitam muito aí o nosso dia a dia aí com eles. E a história que o curso tem, né? Nós já temos aí 20 anos, né? São 20 anos nessa evolução que o professor Giovanni falou. A gente busca ter aqui, a gente tem uma estrutura assim maravilhosa, a gente tem um corpo docente fantástico que atua no mercado de trabalho também, né? Mas a gente tem algo mais, né? Que é os nossos egressos hoje no mercado de trabalho. Então, a gente tem egressos em profissões na engenharia de destaque, né? Então, a gente vai no Trevo Cataratas, semana passada eu levei os alunos lá, tem egresso da FAG. A gente está com alunos lá em Camboriú, egresso da FAG. Puxar o meu peixe aqui também, tem professores egressos da FAG. Que é o mais fantástico, né? É tão bacana, né? Eu sou uma das que busco muito isso, de trazer esses alunos que se despontavam em sala de aula, que a gente via que tinha uma veia para essa área da educação, né? Eu nunca vou me esquecer do Ricardo, né? O Ricardo foi uma das situações, né? Com certeza. O professor Ricardo, no primeiro período eu passei lá e a sala toda lotada, eles não tinham aula, tinha uma aula vaga, e o Ricardo ensinando matemática lá para eles, né? Eu falei, nossa, ele não tinha apagador, eu lembro disso. Eu fui lá, entreguei o apagador para ele e eu olhei para ele e falei, nossa, olha, o diferencial que precisava. O Rodrigo mesmo, eu trouxe o Rodrigo para
fazer uma banca de TCC. Ele já tinha sempre ensinando os colegas em sala, né? Sempre tirando dúvidas e tal. Trouxe ele para uma banca de TCC. Eu falei, nossa, Rodrigo, vamos lá. Olha ali, ó. Dá tá para vendo? começar assim. Né? Vamos começar, vamos trazer esse pessoal para cá. Então, a gente fica muito feliz em ver isso, né? E aquela perguntinha assim, né? Gente, precisa gostar da matemática e da física para fazer engenharia? Eu não diria assim que você precisa gostar, mas você tem que estar disposto a aprender, né? Então, assim, você vai ter dificuldade isso em qualquer curso, em qualquer matéria, em qualquer disciplina, mas se você está dedicado assim, você fala assim, ó, agora eu vou sentar, eu vou estudar, vou correr atrás, vou atrás do professor para tirar dúvida, vou participar das aulas, que é o principal, né? Você está disposto a vivenciar toda a experiência que a faculdade tem, você vai conseguir facilmente desenvolver o conhecimento, né? Até porque o aluno ele chega no curso e fala assim, professor, mas eu vou aprender isso? Eu falei, claro que você vai aprender, você está aqui para aprender. Então, se você não tem base nenhuma, você vai sair com a base necessária, principalmente no mercado de trabalho, que é que o nosso curso prepara, né? Sim, um dos focos nossos aqui é esse, né? Tá atuando no mercado de trabalho, fazendo os estágios, né? A gente complementa com os estágios, isso é bem importante. E um dizer muito que o pessoal fala assim, eu escolhi engenharia porque eu tinha facilidade. Você não precisa escolher engenharia porque você tem facilidade, você tem que gostar da profissão. E isso vai descobrindo ao longo do curso, né? Eu costumo dizer que para ser engenheiro tem que ser curioso. Você Exatamente. querer saber o porquê que aquilo acontece, como que aquela estrutura ela está funcionando, porque, né, o Rodrigo... Eu lembro disso, eu falava assim, eu quero saber como esse prédio ele fica de pé. Por que ele não cai, prof? Como que não cai? E, olha só, descobrido ao longo do curso como que é fascinante a engenharia, né? Não, e tem um campo de atuação muito grande, né? Sim. As pessoas vinculam muito a engenharia só a estar ali em obra, e não é isso, né? A engenharia, a gente tem um campo de atuação muito grande, e até aquela questão de gestão de pessoas, que o Giovanni estava falando, a gente atua nisso, né? Então, a civil hoje, ela é uma das engenharias que tem um leque de atuação muito grande, né? E a matemática e a física, eu sempre falei isso para os meus alunos, ela vai te dar esse raciocínio lógico, ele vai te guiar na hora de antecipar o problema, né? Porque a gente trabalha com isso, né? A gente tenta antecipar, além de resolver o problema que acontece, a gente busca, né? Através desse nosso raciocínio mais rápido, é uma coisa assim que você vai, olha só, consegue resolver na hora. É uma coisa que o aluno também vai desenvolvendo ao longo do curso, né? Não, isso é bem importante a gente comentar. E uma das coisas que eu, voltando na questão da mídia social, né? Porque o Rodrigo sempre abre as caixinhas de pergunta, e às vezes eu vejo ele respondendo, às vezes você fala assim, nossa, cada pergunta, você fala, nossa, parece tão óbvio isso. E não é. E se ele não tirar esse óbvio ali, que para nós é óbvio, né, para o aluno não é, aquilo vai virando um bolo e vai crescendo, e aí sim essa versão, a matemática e a física vai ficar pior. E isso acontece com a gente também. Quando a gente está ensinando muito tempo uma disciplina, a gente às vezes passa batido um detalhe ou outro, que é importante revisar porque o aluno não tem o conhecimento. Então eu vejo assim que quando abre lá o Instagram, a caixinha de pergunta, tem perguntinhas assim simples, que para mim são simples, né? Mas para o aluno vai fazer toda a diferença na hora de formar o conhecimento. Então, às vezes, a gente tem que bater em cima do básico para a gente ir aos poucos construindo o conhecimento, né? Isso é bem importante. Mas que legal, meninos. Muito obrigado aí pela conversa, né? E se vocês têm dúvida em fazer engenharia, eu acho que a gente acabou tirando um pouco, desmistificando, eu acho que seria a palavra, né? Do medo. Ensino do cálculo, da física. Por que isso é tão temido? Porque como a gente começou a falar ali, tudo tem cálculo, tudo tem física. Por que você acha que é só na engenharia que tem? A engenharia vai muito mais além do que cálculo de física, né? É uma coisa fantástica. E eu só agradeço vocês aí. Espero vocês para o próximo Conversas Acadêmicas. Com certeza. Obrigada, gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente.